Bem-vindo a mais um episódio de Elas em Foco, onde a gente discute, por meio de filmes, as repercussões do movimento Me Too dentro e fora das telas. O filme de hoje é A Filha Perdida, ou The Lost Daughter, de 2021. Hey, your mommy's big girl. You're my big girl. She's driving me crazy. What were your daughters like when they were little? I can't remember much, actually. Dirigido por Maggie Gyllenhaal e baseado num livro de mesmo nome, escrito por Elena Ferrante, A Filha Perdida conta a história de Leda, interpretada por Olivia Colman. Leda vai passar as férias na Grécia e conhece Nina, interpretada por Dakota Johnson, mãe da pequena Helena. O encontro entre as duas traz à tona antigas lembranças de Leda, neste filme que fala sobre maternidade, culpa e perdão. Mas antes da gente começar a discussão, eu quero apresentar a minha convidada de hoje, Vitória Mantovani. Meu nome é Vitória, sou viciada em escrever personagens e roteiros. Eu sou cineasta, fotógrafa, também sou professora. No geral, tudo que envolve audiovisual me chama que eu faço. Pra gente falar do filme sem muitos spoilers, mas também pegando esse gancho de serem duas personagens mulheres, né, da Nina e da Leda, eu quero saber a sua opinião sobre a escolha desse filme para a pauta do episódio de hoje, que é a importância da representatividade feminina no filme a partir de uma visão feminina por trás das câmeras, né? Eu acho que ele é um filme que ele resolve muitas problemáticas numa tacada só. Primeiro, a questão de ser uma mulher na direção. Ser a história de uma mulher, da perspectiva de uma mulher dirigida por uma mulher. Coisa que, por incrível que pareça, não acontece tanto no cinema assim. É sempre um homem falando da perspectiva de um homem sobre uma mulher. E também a gente tem uma coisa muito interessante que é trazido pela Olivia, que é a gente não vê muitas protagonistas com a idade da Olivia. É sempre uma protagonista jovem, bonita, que enfatiza aquilo de que a mulher só serve até 35 anos. Em Hollywood. Depois disso, ela não serve mais. Então, se você tem uma condução através de uma protagonista que já é um pouco mais velha, nossa, isso foi meio raro. The little girl lost her doll. She wouldn't stop crying. Quando você pega a Maggie Gyllenhaal, que é a diretora desse filme, ela vai ter a sensibilidade de uma mulher de 40 anos e uma mulher mãe, né? Isso que é muito sobre isso que trata o filme também. Você tem uma mulher, a Olivia, a personagem da Olivia, que é uma mulher que tentou viver a vida entre esse mundo de maternidade e vida própria, vida como ela mesma. E ela não conseguiu encontrar esse meio do caminho. Tipo, a gente vê muito isso de que, a partir do momento que a mulher tem um filho, ela é só mãe. Ela não tem mais uma carreira, ela não tem vida social. O pai tem, engraçado, né? Mas a mulher não tem mais. Uma coisa que eu percebi nas minhas anotações aqui é que a mulher, ela é sempre colocada no papel de mãe, filha, esposa ou puta. Ela nunca é só a mulher que trabalha, que estuda, ou até a própria heroína. Se ela tá nesses papéis, ela tá errada, ela é uma afronta, ela assusta, ela é masculinizada, nossa, ela é muito macho. Por quê? Levando em consideração dessa coisa da mulher criar personagens que falem sobre questões femininas, enfim, como é que você vê essa importância e como é que você acaba fazendo isso? Porque eu sei que já trabalhamos juntas num projeto, inclusive, que falava disso, né? Sim, um dos, né? Uns anos de trajetória aí. Uma coisa que eu tava pesquisando e que é muito relevante de trazer, eu até anotei aqui para não usar o termo errado,
o termo correto não são narrativas femininas. O termo correto são narrativas criadas ou protagonizadas por mulheres. Porque a partir do momento que você fala de narrativa feminina, você engloba tudo como se existe um mundo que seja só de narrativa feminina. Então, vai ter que ter maternidade? Vai ter que ter romance? Não. Pode muito bem ser uma protagonista feminina, como, por exemplo, da Miranda Priestly, sem vincular ela a nada. E como é que ela é vista? Como uma pessoa frígida, como uma pessoa seca. Por quê? Porque ela tem atitudes de liderança que não precisariam de um homem. Enfim. Na verdade, assim, foi um processo, como tudo é. Quando eu soube desse, como é que chama? Esse teste de Bechdel, que a gente conversou antes de começar, eu nunca, na verdade, quando eu li num edital que o meu roteiro tinha que ter esse teste de ter mais de uma mulher forte no roteiro e que a temática não fosse falar de homens, eu trouxe pra mim, eu pensei, real, nossa, eu preciso ver melhor como é que eu estou construindo os meus personagens, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E quando você vai analisar Hollywood, é só o que tem. É protagonista masculino, e se tem mulher, é em prol do protagonista masculino. Explica melhor esse teste, que eu acho interessante pro pessoal que tá ouvindo. Que é o Bechdel Test. Bechdel Test. Era uma Aula vez. de hoje. No vídeo de hoje de Bechdel Test. Bechdel Test é sobre ter mais de uma protagonista feminina forte na trama que não esteja atrelada ao masculino. Ou seja, elas não podem falar sobre homens. Elas têm que falar de qualquer outra coisa pra mostrar que a mulher não tá ali pra falar só de homem. Pra apoiar a narrativa daquele homem, né? A praticamente história isso. a jornada daquele homem. Eu reflito muito sobre isso. Você que já trabalhou comigo sabe que no cinema de guerrilha, uma grande honra que eu tenho é poder montar minha própria equipe. Depende muito do nicho audiovisual que você tá querendo falar. Eu tô falando de trás da câmera, depois eu falo de E estamos falando de um consumidor. contexto de Brasil, um contexto de cinema de guerrilha. Que também entra também em um contexto muito mais lento, porque fazer cinema no Brasil já... Eu até tive esse insight quando eu tava estudando as coisas que você mandou. Eu ouso dizer que o atraso que o Brasil tem com relação ao cinema, ele teoricamente é um pouco benéfico, porque como a locomotiva ainda tá andando, dá tempo de todo mundo subir nela. Mulher, LGBT, negro, homem, Isso é hétero, interessante. porque no cinema americano já tem uma locomotiva que tá andando a todo vapor, que só tem homem hétero branco. Então é mais difícil para as mulheres entrarem, para LGBT entrarem. No Brasil, como ela ainda tá devagar, tá todo mundo subindo. Dá tempo de todo mundo subir e falar da sua perspectiva. Ainda não ficou tão gritante a perspectiva do homem hétero branco no cinema. Não tô dizendo que não tenha, tá? Sim. Só estou eu dizendo super entendo. que a gente tem... Se você fuçar, você não tem uma dificuldade tão grande de achar filmes LGBT brasileiros. Enquanto tá começando, aquecendo o motor, já começar com as mudanças. Já começar certo. É. O Que Horas Ela Volta tem protagonismo feminino. O Central do Brasil tem protagonismo feminino de uma mulher que já é velha. Então, tipo, você vê que Sim. tem, né? Até os clássicos que todo mundo fala, o Auto da Compadecida, que não sei o que, são regionais. Falam de pessoas pobres, não tá falando da elite, de gente rica. Então, você vê que os destaques do cinema nacional têm uma diversidade boa. Não tô falando que não tem cinema elitizado, que inclusive é muito chato. Escrevi um roteiro agora. Precisamos de representatividade. Mas o meu filme não é sobre sexualidade. Existe uma mania de colocar, muitas vezes, como é que eu posso dizer? Tipo, pra ser LGBT tem que ter sexualidade no filme pra mostrar, entende? As pessoas não se entendem onde eu quero chegar. Eu sei que é delicado falar isso. Eu não tô dizendo que não possa ter cena de sexo, tem que ter. Mas o ponto é... Eu tô falando, por exemplo, de uma trama que fala de um bairro onde todos os personagens protagonistas podem ser LGBT, mas não fala sobre sexo. Então, como é que... Entende? Como é delicado os estereótipos disso, de não, eu tenho que mostrar isso e aquilo. Não tem, a pessoa simplesmente pode ser... Um exemplo que eu acho plausível, Sex Education é um ótimo exemplo disso. Você desconstrói, muda, troca todo mundo de lugar e não fica justificando. O protagonista é um cara... O protagonista não, o cara mais bonito da escola é um cara preto... E ninguém justificou, só botou ele ali e pronto, é isso. Sobre isso, entende? Eu entendo o que eu você tenho quer muito dizer. medo de expressar errado isso que eu tô falando, porque Porque é o ponto que a gente quer chegar, eu acho. De você poder só simplesmente ser. ser, Você só é. Eu né? vi uma roteirista preta falando disso uma vez, ela falou, gente, eu não quero que você me represente fazendo o papel da empregada. Fazendo uma narrativa de uma empregada porque eu sou preta, me coloca pra ser a patricinha da escola. É sobre isso. Sem entendeu? justificar. Sem justificar, só muda a perspectiva. Coloca a preta pra ser uma empresária de sucesso milionária, sem justificar por que ela tá lá. Entende?
Eu sei que é muito delicado, eu tenho muito medo desse assunto, porque... Mas eu super concordo. Não, então. Eu- É a porque mesma eu entendo. coisa, você tem que botar a mulher sendo mulher. Não, você tem que botar ela só sendo ela, que saco. Para de botar na caixa o que é mulher, o que é preto, o que é pobre, o que é LGBT. Só conta a história e bota eles ali, sabe? Tipo, Exato. Acho que, no caso do filme que a gente tá abordando aqui, que isso precisa ser uma mulher falando sobre... Porque existe um peso em volta da mãe que não é um peso que existe em volta do pai. Depende muito da intenção do filme. Eu acho que a intenção desse filme foi chocar. Do tipo... Não, eu vou falar sim de uma mãe que ficou de saco cheio. Sabe? Eu vou falar assim de uma mãe que quando as filhas chamam, ela fala, nossa senhora. Porque a gente também precisa tanto normalizar quanto virar 100% a chavinha, sabe? Virar 100% pra uma outra coisa, pra ir criar discussão, que é a discussão aqui, pra ir sair e realmente, acho que esse é o poder, né? Tanto normalizar, o cinema tem o poder de normalizar algumas coisas e de instigar uma discussão para uma possível mudança. é que sabe o que eu enxergo? As pessoas são muito extremistas. Se você botar a mulher fora do lugar do papel de mãe, você não tá valorizando. Ok, não tem problema botar a mulher no papel de mãe, mas você não precisa botar isso, sabe? É um extremo. Não, então você não tá valorizando que a mulher é uma boa mãe. Sim, a gente pode fazer uma trama com uma mãe maravilhosa. O que você não pode normalizar é o oposto ser totalmente errado. O oposto ser totalmente errado, exato. Tipo isso que eu falei dos nichos se encaixarem em caixinhas, você precisa sim ter temáticas LGBTs sobre pessoas pretas que escancarem o preconceito que elas sofrem. Eu não tô falando que não precisa, mas a gente tem espaço e material e mão de obra pra fazer de tudo um pouco. A gente não precisa ficar fechado em todas as caixas o tempo todo. Sim. Da mãe é a mesma coisa. Muito obrigada a você que ficou com a gente para mais um episódio de Elas em Foco. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo, ativar o sininho e deixar um comentário aqui pra gente. Também segue a gente lá no Instagram e na nossa página no Spotify. E lá no nosso site vão estar disponíveis as resenhas dos filmes discutidos aqui, além de muitas outras. Todos os links vão estar aqui na descrição. Este é um trabalho de conclusão de curso da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A orientação é do professor Dr. Hugo Harris. Eu sou Vitória Clemente. Muito obrigada, um abraço e até a próxima!